Você já se pegou trabalhando compulsivamente para provar algo, sem saber exatamente o que ou para quem? Evitando situações onde pode falhar publicamente, reagindo com intensidade desproporcional quando é criticado, desistindo antes de tentar para não arriscar a rejeição, conquistando cada vez mais e nunca sentindo que é suficiente. Esses comportamentos podem ter origens muito diferentes, mas têm uma raiz em comum que poucos nomeiam: a rejeição não curada. Hoje, vamos falar sobre o que a rejeição faz com o homem por dentro e como ela molda comportamentos que ele nem percebe que vêm dela. Bom dia, você está no Conexão da Manhã. Eu sou Carlos Eduardo. Hoje é quarta-feira, 29 de julho, terceiro dia da série O Homem Curado. Ontem, trabalhamos a ferida do pai. Hoje chegamos numa ferida que frequentemente tem origem na relação paterna, mas que vai muito além dela. Bem-vindos ao episódio 3. O que a rejeição faz com o homem? A rejeição é uma das experiências mais universais e menos tratadas da vida humana. Todo homem foi rejeitado em algum momento, pela família, por uma mulher, por um grupo, por um empregador, por uma comunidade. A rejeição em si não é o problema. O problema com a rejeição não curada é que cria os padrões que nos perseguem. A fundamentação de hoje está em Isaías 53, versículo 3. E era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabia o que era sofrimento. A profecia messiânica usa a palavra Shadal, rejeitado, deixado de lado, descartado. Jesus, Filho de Deus, experimentou a rejeição. Não como espetáculo, não como abstração, como realidade visceral. E o texto diz que ele sabia o que era o sofrimento, conhecia por experiência. Isso significa que quando você leva a sua rejeição a Jesus, você não leva para alguém que teoriza, leva para alguém que conhece. E Hebreus 4,15 confirma: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A palavra compadecer-se é sofrer junto, sentir com. Jesus não olha a sua rejeição em cima com distância, sente junto. E essa proximidade é exatamente o que a rejeição mais precisa. Não conselho, presença que compreende. Homem, a rejeição não curada cria 3 padrões específicos de comportamento que o homem passa anos reproduzindo sem perceber de onde vem. Primeiro padrão, a performance compulsiva. É o homem que nunca para, que acumula conquistas, posições, títulos, projetos, não por vocação, mas por necessidade de provar que é suficiente. O motor não é chamado. É o medo de que, se parar, vai descobrir que foi o que a rejeição disse que era: insuficiente. A performance compulsiva é a resposta do homem que ainda está tentando provar para quem o rejeitou quem ele valia. E o problema é que a plateia original, o pai, o grupo, a mulher,
muitas vezes nem existe mais, mas o homem continua correndo. Segundo padrão, a autossabotagem. O oposto da performance é igualmente originado na rejeição. É o homem que desiste antes de tentar, que não se candidata, não se oferece, não se apresenta, porque a antecipação da rejeição é tão dolorosa quanto a rejeição real. O cérebro, que foi programado pela rejeição, começa a proteger o homem, evitando qualquer situação onde ele poderia acontecer algo de novo. E o resultado é uma vida vivida dentro de um parâmetro de segurança cada vez menor. Dons não usados, chamados não perseguidos, potencial não realizado, por medo de ser rejeitado de novo. O terceiro padrão, a sensibilidade à crítica. O homem que reage de forma desproporcional a qualquer feedback negativo, que processa a crítica construtiva como ataque pessoal, que não consegue distinguir entre o que você fez estava errado e você é errado. Para o homem com a rejeição não curada, toda crítica ativa à ferida original e resposta emocional não é proporcional ao comentário presente, mas ao peso acumulado de todas as rejeições passadas. Não é a crítica de hoje que dói tanto, é a voz que ela acorda. Guerreiro, reconhecer de onde vêm os padrões já é metade da libertação. Porque o que você consegue ver, consegue trabalhar. 3 movimentos. Primeiro, rastreia o padrão até a rejeição de origem. A performance compulsiva, a autossabotagem ou a sensibilidade à crítica. Qual é o evento de rejeição original que a iniciou? Quem rejeitou? Em que contexto? Qual foi a mensagem que você internalizou sobre si mesmo? Nomear a origem é nomear a raiz. Segundo, refuta a mentira que a rejeição plantou. Toda rejeição planta uma mentira sobre o valor do rejeitado. Você não é suficiente, você não é amável, você não pertence. Qual é a mentira que a sua rejeição plantou? E qual é a verdade que a Escritura fala sobre você? Filipenses 4:13, Jeremias 1:5, Efésios 2:10. A identidade que Deus declarou antes de qualquer rejeição humana. Terceiro, quebra o padrão com uma ação contrária. Se o padrão é autossabotagem, tenta uma coisa pequena que normalmente evitaria. Se é performance compulsiva, para uma tarde e sente o desconforto sem preencher. Se é sensibilidade à crítica, pede feedback a alguém de confiança e pratica receber. A cura também acontece no comportamento, não apenas na compreensão. Feche os olhos. Pensa no padrão que você reconheceu e na rejeição que está por baixo dele. Pai eterno, Deus que enviou um filho que experimentou a rejeição para que nenhum filho rejeitado ficasse sozinho. Eu venho em nome desse homem, esse homem que carrega a marca das rejeições que moldaram padrões que ele não conseguia explicar até hoje. Senhor, que a compreensão de hoje seja o começo da cura. Quebra a performance que não precisa mais ser provada. A autossabotagem que não precisa mais se proteger. A sensibilidade porque agora confia que a identidade dele não está nas mãos de quem o criticou. Ele é teu filho. Isso nunca muda. Em nome do Senhor Jesus. Shaddai,
que foi rejeitado para que nós não fôssemos. Amém. Amém. 5 estrelas, escreve nos comentários qual o padrão que você reconheceu: performance, autossabotagem ou sensibilidade crítica. E compartilha com aquele homem, com aquele amigo que você sabe que está preso num padrão sem entender de onde vem. Siga firme, rastreie a raiz da sua rejeição e domine o seu território. Deus te abençoe.